Soube que vocês nada querem aprender. Então, devo concluir que são milionários. Seu futuro está garantido, à sua frente, iluminado. Seus pais cuidaram para que seus pés não topassem com nenhuma pedra. Nesse caso, você nada precisa aprender, assim como é, pode ficar. Havendo ainda dificuldades, pois os tempos, como ouvi dizer, são incertos. Você tem seus líderes que lhe diz exatamente o que tem a fazer para que você esteja bem. Eles leram aqueles que sabem as verdades válidas para todos os tempos e as receitas que sempre funcionam. Onde há tantos a seu favor, você não precisa levantar um dedo. Sem dúvida, se fosse diferente, você teria que aprender. Boa noite, boa noite, boa noite. Nós somos a Brava Companhia, um coletivo teatral aqui da cidade de São Paulo, da periferia sul da cidade de São Paulo. E estamos aqui hoje para fazer a nossa Brava Conversa. Nós aqui, os 4 integrantes da Brava Companhia, fazendo toda essa coisa do coronavírus, com a distância, usando a equipe aqui atrás está toda vestida com máscaras. Estamos com os protocolos direitinho aqui. Desde 1998 estamos aqui na periferia sul. Participamos de vários coletivos aqui na cidade. Participamos da Cooperativa Paulista de Teatro, do Movimento de Teatro de Rua, o Movimento de Teatro de Grupo e da RBTR, Rede Brasileira de Teatro de Rua do Brasil. Isso, e do Quebradas em Rede. Bom, boa noite e vamos começar. Bem, a ação de hoje é a Brava Conversa. E o que é a Brava Conversa? A Brava Conversa consiste num bate-papo, numa troca de ideias, para uma reflexão sobre o mundo, uma reflexão sobre a organização da produção em sociedade, da produção da vida em sociedade e também da nossa pesquisa teatral, do nosso trabalho com teatro, tentando unir aí teoria e prática no trabalho do grupo. E para isso, a gente sempre conta com alguns companheiros, companheiras que estão estudiosos dos temas, que estão para vir aqui, dessa vez, uma conversa virtual, para conversar com a gente, trocar um pouco de ideias sobre esse processo, sobre os temas abordados nessas Bravas Conversas. Para essa Brava Conversa, que faz parte do projeto da Brava Companhia aprovado na 34ª edição do Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, a gente conta como convidada com a historiadora e doutora em filosofia, professora da Universidade Federal Fluminense e autora de Reflexões Impertinentes, de 2005, de O Brasil e o Capital Imperialismo, Teoria e História, 2010, e de inúmeros artigos em periódicos nacionais e internacionais. Docente da Escola Nacional Florestan Fernandes, MST, e coordenadora do GT História e Marxismo. APU. Eu não sei se é assim que se pronuncia. ANPUH. É isso mesmo, Virgínia? Como? AMPU. AMPU mesmo. Beleza. E também integra diversos conselhos editoriais no país e no exterior. Com a gente e com vocês, Virgínia Fontes. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, Virgínia. Antes de passar a palavra para você, vou dar um salve aqui para os trabalhadores da nossa transmissão, dar um salve para o Diego, que está ali no som, na luz, dar um salve ali para o Fernando, que está fazendo a câmera, para o Jonathan, que está aí no controle da transmissão, o estagiário, que era o Arthur, já foi embora, e dar um salve também para a Kátia, que é o 5º elemento do nosso grupo. Ela não está aqui hoje, mas na próxima transmissão ela vai ocupar aqui o meu lugar. Dá um toque para vocês também aí, quem está nos acompanhando, que os chats estão abertos, tanto no YouTube quanto no Facebook. E aí, na medida que vocês quiserem participar, mandar perguntas, fazer comentários, a gente vai tentar aqui, na medida do possível, colocar essas questões para a Virgínia
E vamos ver se dá certo. É a nossa primeira transmissão, a gente está um pouco nervoso, estamos aprendendo a fazer aqui na prática, mas vamos tentar dar o melhor aqui de nós, beleza? Então, professora Virgínia, mais uma vez a gente agradece muito a sua disponibilidade em colaborar aqui com o árduo trabalho da nossa produção simbólica, né? No nosso caso, por meio do teatro, tentando contradizer esse mundo velho aí, pronto para ser derrubado, e que persiste ficar de pé, mesmo que manco, né? Manco e cheio de armas, né? Nas mãos. A gente, para quem está vendo pela primeira vez, né, sobre esta ação, né, nunca assistiu nada, nós aqui da Brava Companhia, como disse o Márcio, né, a gente compõe um núcleo muito maior que a gente, que é o próprio movimento de teatro de grupo, tanto da cidade como do país, né, que tenta e insiste no erro de tentar revelar as contradições desse mundo, né, como eu já disse. E para isso, o tipo de trabalho que a gente faz não é um trabalho como uma indústria de automóveis, né? É um trabalho que ele convive com o erro, com a pesquisa, com o tempo para o exercício desse fazer artístico, e que aqui na cidade de São Paulo, devido à luta do próprio teatro de grupo, a gente tem a Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade, né? Que permite que grupos como o nosso, que tenham trabalhos continuado, possam fazer os seus trabalhos dedicando parte do seu tempo, que é roubado o tempo inteiro, parte do seu tempo dedicado ao ofício criativo, né? Por meio de impostos de trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, né? E aí, o nosso estudo agora, essa primeira conversa, né, tem a ver com esse estudo que uma grande companheira nossa, que colaborou muito com o nosso trabalho, que é a Iná Camargo Costa, colaborou muito com o Teatro de Grupo Paulistano, e que você também conhece, né, Virgínia? Ela indicou a gente a ler a parte da sua obra, né, que tem a ver com essa transformação do Brasil, a saída do Brasil e a transformação do capital financeiro, do capital imperialismo, né, como você chama, né? Brasil, capital, imperialismo. Então a gente estudou e a gente precisa muito de ajuda mesmo, né? Todos nós aqui somos filhos e filhas de operários, assim, temos o nosso trabalho dedicado ao estudo, e a nossa elaboração simbólica, ela acontece no mesmo tempo da nossa descoberta. Então ela é sempre quente, Virgínia. Então a gente vai passar a palavra para que você possa falar, e depois a gente abre para questões. E mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos, especialmente vocês que estão aí, Fábio, Márcio, Max, Ademir. E uma boa noite muito especial e um abraço à distância, mais daqueles abraços que a gente conhece, para a Iná Camargo, que é uma amiga de sempre, é uma mestra de sempre, em suma, é uma dessas mulheres imprescindíveis. E um salve para o povo que vocês mencionaram, que está aí, e que eu não estou vendo, né? Então, eu fiquei aqui pensando como fazer essa apresentação. Eu vou começar pelo termo da financiarização, do capitalismo financeiro, que talvez seja o mais importante, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que o capitalismo financeiro é o predomínio do puro dinheiro, é só o dinheiro que se reproduz ele mesmo. E é muito importante lembrar que esse conceito nasce com o Lenin, apontando a fusão. Ele não nasce com o Lenin, ele nasce, na verdade, com Hilferding, mas quem vai popularizar essa categoria é o Lenin, e ele expressa a fusão a fusão até familiar, na época que o Lenin escreveu o livrinho sobre o imperialismo, que é um livrinho genial, que é a fusão entre o capital bancário e o capital industrial. Lenin e Hilferding, na época deles, estavam analisando as formas concretas da expansão do capitalismo no início do século XX, e nós temos de nos defrontar com uma expansão infinitamente maior no início do século XXI, um século depois do Lenin. E a base a partir da qual o Lenin Lenin e Hilferding analisam essa fusão entre capital industrial, na época fabril, e capital bancário,
era o estudo do Capital do Marx. E eu voltei para o Capital para pensar isso para os tempos contemporâneos. Então, o que eu quero destacar agora, que é central, em vez de abrir uma longa discussão sobre isso, é dizer que capital é uma relação social. Capital não é uma coisa. E a relação social-capital é uma relação social que, de um lado, produz apropriação de bens naturais ou bens produzidos, que são a transformação da natureza, por determinados grupos que, com essa riqueza acumulada, subordinam os demais grupos sociais e extraem deles sobretrabalho. E sobretrabalho na forma de mais-valor ou mais-valia, que é o termo mais usual. Então, portanto, o capital é uma relação social que produz permanentemente o aumento da riqueza de uns, seja pela apropriação da natureza, seja pela extração do mais-valor dos trabalhadores, através da subordinação desses trabalhadores aos meios de vida e, portanto, continuem enriquecendo aceleradamente um determinado grupo, enquanto a grande maioria é tendencialmente sujeitada ao capital. E essa sujeição ao capital é ainda intensificada porque o próprio movimento de expansão dessa relação social expropria os seres sociais. Isso é, separa os camponeses das suas terras e dos meios de produzir a sua vida nos campos, e nós estamos... Essa expropriação continua hoje atuando com uma violência e uma virulência absolutamente impactantes no caso brasileiro, mesmo quando nós só temos entre 20% e 15% da população residindo no campo. Ela é violentíssima, nós estamos vendo o verdadeiro genocídio sobre indígenas, quilombolas, ribeirinhos e as populações das matas, das águas e das florestas, mas ela continua também no mundo onde ainda existem parcelas maiores proporcionalmente de trabalhadores do campo. Mas, além dessas expropriações do campo, também, a partir do momento em que houve um número, uma grande quantidade de trabalhadores concentrados nas zonas urbanas e disponíveis para a exploração do capital, isso promoveu uma certa concorrência entre esses trabalhadores, que, na verdade, não concorrem entre eles, é o capital quem faz concorrer, e vocês vão entender muito fácil, um trabalhador chinês não compete com um trabalhador brasileiro. O brasileiro está no Brasil, fala português, come arroz, feijão, mandioca, etc. E o chinês está na China, com seus hábitos e costumes. Como é possível que esses trabalhadores entrem em concorrência? O próprio capital, ao se deslocar rapidamente, promove essa concorrência que, de fato, não está posta pelos trabalhadores. Então, portanto, o sujeito da concorrência não são os trabalhadores, é a própria propriedade concentrada de maneiras de extrair mais valor que promove essa concorrência. E, portanto, com o aumento dessa população de trabalhadores disponíveis, o que significou foi algo que não era esperado, que era um segundo movimento de expropriação, que é a expropriação dos direitos dos trabalhadores. Eu estou centrando bem nos direitos, porque ele é muito impactante e é um processo que está em curso nos últimos 40 anos, e que a gente está assistindo o processo de precarização da força de trabalho e da sujeição desses trabalhadores de maneira direta aos proprietários de capital, sem a intermediação de contratos ou de direitos. Então, capitalismo é essa máquina de drenar mais valor de massas da população que ele próprio fomenta o aumento. E capital financeiro é a fusão das diversas formas de propriedade do capital. E essa fusão, o Lenin, na época dele, há um século atrás, chamou
isso né, de união íntima. Eu, no meu livro, né, há 10 anos atrás, chamei de fusão pornográfica, porque enquanto na época do Lenin era o capitalismo industrial e o capital bancário, na atualidade a gente tem um processo ainda mais complexo, que é a fusão de todas as formas de capital conectados em empresas que são meramente proprietárias. São empresas que elas próprias não fazem nada, mas elas são empresas que detêm a propriedade de outras empresas que elas sim produzem. Então, é algo de muito impressionante e eu acho que a gente não vai ter tempo de desenvolver aqui. Eu chamei de capital imperialismo uma conexão entre a extrema centralização do capital, o aumento das expropriações primárias e secundárias. Deixa eu falar mais um pouquinho dessas expropriações secundárias, porque elas não são só de direitos, elas também são de bens naturais, que, em princípio, todos os bens naturais não são bens proprietários, mas que, à medida que essa máquina devoradora da vida social, que é o capital, se expande, começa a investir sobre a apropriação desses elementos, e talvez o mais angustiante sejam as águas, tanto as águas doces quanto as águas salgadas, o carbono produzido pelas árvores e o oxigênio que é condição para a nossa existência, assim como patente genética, inclusive da genética humana. Algo que é natural e que, portanto, é de todos, se torna agora apropriado e capaz de ser convertido em capital, isso é, em meio de subordinar trabalhador. Então, a importância de destacar isso, essencialmente, não existe capital sem trabalho. As condições de realização do trabalho na expansão do capitalismo não apontam para o mundo do consumo, o mundo maravilhoso do consumo em grande extensão, mas apontam para o mundo de massas e massas e massas de trabalhadores precisando vender sua força de trabalho, sem ter outro recurso para sobreviver, e formas cada vez mais concentradas e distantes de proprietários que extorquem mais valor dessas massas de trabalhadores, quer seja através de contrato, quer não. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é central do livro, que é lembrar bem que o capital financeiro não está fora da drenagem de mais valor. Ao contrário, ele impulsiona essa drenagem. O segundo ponto era a forma política de domínio, que era a forma que eu identifiquei como uma interconexão proprietária liderada pelos Estados Unidos, e essa interconexão permitiu a ascensão de burguesias periféricas, a condição de burguesias razoavelmente interligadas com digamos, as burguesias dos países centrais. O caso brasileiro é bastante claro desse processo. Essa interconexão tem vários elementos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas significou tanto expansão de relações sociais capitalistas para as periferias. Expansão de relações sociais capitalistas foi apresentado como bom, como o desenvolvimento, quando nós sabemos que a expansão do capitalismo é a promoção da tragédia da vida social, ainda que tenha novos equipamentos eletrônicos, novos equipamentos, a tragédia social se aprofunda. E essa interconexão fez, por um lado, a expansão de burguesias periféricas importantes, não irrelevantes, e são burguesas como são os outros, são capitalistas como os outros, mas fez também
que elas já sejam formadas por dentro desse processo de subordinação. E um ponto que eu acho que é bem importante foi a forma política que se constituiu. Tudo isso se desenha mais ou menos na Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, e essa forma política foi uma extensão de formas, de uma malha de entidades sem fins lucrativos, voltadas para inúmeras funções, tanto nos espaços nacionais quanto nos espaços internacionais. A primeira função dessa malha de entidades empresariais é a definição, a defesa dos seus próprios interesses. Então, a gente pode falar dos sindicatos empresariais, mas, para além dos sindicatos empresariais, a gente vai ter as associações, que os sindicatos têm uma legislação específica, enquanto as associações, essas são sem fins lucrativos, e normalmente tem vários desenhos setoriais, intersetoriais, etc., na promoção de interesses diretos de alguns grupos. Como exemplo, a gente pode pegar a Associação Brasileira da Indústria Química, por exemplo, que é setorial e que é paralela ao sindicato, mas a gente tem alguma coisa como a ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, que reúne empresas e entidades completamente diferentes entre eles, não apenas grandes proprietários de terra, mas, sobretudo, grandes proprietários de indústrias agrárias, essa é a mega propriedade agrária, mas reúne também empresas estrangeiras de insumos para o agro, que não são sementes apenas, são sementes transgênicas com pacote transgênico, são agrotóxicos, são tratores, são maquinaria para terraplanagem, e reúne também, por exemplo, a Rede Globo. Eu não estou aqui com a lista completa, mas são entidades que organizam intersetorialmente determinados grupos. Para além disso, elas também atuam ativamente aonde emergem lutas populares, constituindo novas entidades empresariais sem fins lucrativos, com lindos nomes fantasia, para não apenas interferir, entre aspas, ajudando as lutas populares, muito entre aspas, essa é a oferta que elas fazem, como crescentemente interferindo na formulação de políticas de cunho universal. Elas são muitas, eu vou dar só alguns exemplos aqui, o movimento Todos pela Educação, o Todos pela Base, o movimento pela Base, em defesa da Base Nacional Curricular Comum, que é liderado pela Fundação Lema, enquanto o movimento Todos pela Educação, acho que atualmente também está sendo liderado pela Lema, mas foi liderado durante bastante tempo, pela Fundação Roberto Marinho, ou agora em plena pandemia, quando a gente vê o Itaú fazer uma doação e criar um instituto chamado Todos pela Saúde, não à toa com esse mesmo nome. Não é saúde para todos, lembrem-se sempre, nem é educação para todos. É todos, eles, pela educação, para eles. Então, digamos que essa configuração básica do capital imperialismo vem sofrendo modificações importantes nesses últimos 10 anos. A primeira delas é a emergência de tensões interimperialistas de novo tipo, especialmente as tensões expressas pelos Estados Unidos contra a China, que é um país liderado por um partido comunista, portanto, tem uma relação diferente da relação dos Estados Unidos com a sua própria população, mas é um país onde as burguesias cresceram brutalmente e onde a classe trabalhadora urbana também cresceu enormemente, principalmente nos últimos 40 anos. O crescimento industrial da China se deu completamente entrosado por dentro disso que eu chamei capital imperialismo, inclusive com entrecruzamento de propriedades.
Como a gente sabe, por exemplo, a China é grande detentora de títulos do Tesouro Americano, e há uma série de conexões das cadeias de valor, inclusive proprietárias, entre capitais estrangeiros de várias ordens. Nós vamos começar pelos Estados Unidos e a China. Portanto, as tensões entre Estados Unidos e China envolvem um grau de complicação diverso do que houve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando a desconexão bélica dos sistemas produtivos era muito mais rápida, os sistemas não estavam conectados como estão na atualidade. E, portanto, isso exige uma reflexão que eu acho que ainda não está pronta sobre as condições desse enfrentamento. Nós estamos assistindo uma ascensão da extrema-direita e de uma extrema, talvez a mais agressiva e a mais violenta, seja o caso brasileiro, onde o formato proto-fascista é o mais aberto e o mais escancarado, enquanto o Trump, digamos, se posiciona numa extrema-direita alt-right estadunidense, que defende o supremacismo branco, que defende América para os americanos, América quer dizer Estados Unidos para os estadunidenses, etc., mas que entra em peleja com as forças tradicionais locais, representadas em parte pelos grupos do Partido Democrata dos Estados Unidos, mas também por parcela do mainstream, das classes dominantes estadunidenses. Então, aparentemente, lá há mais tensões intraburguesas com relação a essa ascensão do Trump do que aqui no caso brasileiro, com a ascensão de Jair Bolsonaro. Então, a gente tem hoje de dimensionar que há lutas intestinas entre as grandes burguesias internacionais e nos Estados Unidos, que a gente acompanha pouco, porque elas não são exatamente visíveis, embora a gente enxergue o governo Trump destruindo mais aceleradamente ainda as instituições que os próprios Estados Unidos criaram para a contenção e organização do capitalismo no cenário internacional, uma vez que os Estados Unidos eram e ainda são a polícia do mundo. Não tem nenhum país com a mesma capacidade bélica dos Estados Unidos. Então, essas tensões a gente pode enxergar em brigas entre mega empresários internacionais ou em posições diferentes desses mega capitalistas internacionais, sei lá, como Bill Gates, ou Buffett, ou Jorge Soros, e a briga, inclusive, no cenário internacional, entre setores burgueses contra alguns dessa mega burguesia. Então, isso aí é algo que a gente ainda precisa entender melhor. Mas se a gente for tentar entender essa ascensão, quando eu escrevi o livro em 2010, o que me parecia era uma tendência à esterilização dos processos democráticos. Eu até chamei de a generalização de uma democracia de acionistas, onde a força da organização popular perdia espaço e ganhava espaço essa atividade molecular e tentacular burguesa através dessas entidades sem fins lucrativos, que mina por dentro o processo de representação democrática. Em 2010, eu vi apenas alguns elementos disso, mas me parecia que isso iria ficar mais tempo. Em 2015, mas mais especialmente a partir de 2016, vai ficando evidente que essa atividade devasta a própria estrutura representativa de cunho burguês. E isso não aconteceu só no Brasil. No Brasil isso foi devastador, com o golpe de 2016, mas também na França, nas eleições que resultaram na presidência do Macron, a gente vê que os partidos, uma boa parte dos partidos tradicionais franceses se desmilinguiu,
E mesmo em outros países, na Itália, na própria Espanha, a gente vai assistindo uma derrocada dos partidos clássicos, dos desenhos clássicos partidários. E, bom, eu venho atribuindo isso a uma atuação política, mas não diretamente partidária, das burguesias, que mina por dentro a representação política. E como mina? Mina porque ela decide, ela engaja setores populares pequenos, mas não são muito grandes. Porém, ela trata com esses setores populares como multiplicadores dos seus projetos e como afirmadores da validade dos seus projetos. E que projetos, na maioria dos casos, são? A senhorear-se das formas das políticas universais, isso é, das políticas que são destinadas, de fato, para todos. E se assenhorear, tanto privatizando diretamente alguns setores, e nós aqui tivemos todas as etapas disso, a contrarreforma do Bresser Pereira, por exemplo, que abre as parcerias públicos-privadas, que abre as OCIPs e as OSs, para que elas, entidades privadas, sem fins lucrativos, mas não sem fins engordativos, passem agora a administrar os recursos públicos, a gerenciar os recursos públicos. Então, por um lado, pela privatização direta, de outro, pelo deslocamento de recursos públicos através da participação dessas entidades sem fins lucrativas nas políticas públicas. Portanto, há um direcionamento de uma parcela de recursos públicos tanto para sustentar essas entidades, pois elas todas, sem fins lucrativos, têm isenções fiscais, mas também para que, através delas, pacotes e sistemas educativos, de saúde, etc., sejam vendidos para o Estado. Então, nem sempre se trata de acabar com o setor público, mas é fundamental que se corte o vínculo entre público e universal. E para cortar esse vínculo entre público e universal, é preciso cortar o vínculo entre público e classe trabalhadora. Vínculo que nas sociedades capitalistas já é um vínculo mais curto. Bom, a situação brasileira é uma situação complexa hoje, porque a eleição de Jair Bolsonaro mostra, por um lado, que existiam tensões intraburguesas, mas, por outro lado, mostra que essas tensões intraburguesas se acomodaram com a política do Jair Bolsonaro. Essas tensões estavam evidentes no golpe de 2016, em que uma parcela dos mega empresários brasileiros, evidentemente super beneficiados nos governos PT, para constituir as megas empresas, foram colocados sob ataque pela Lava Jato, alguns deles, e, no caso da Odebrecht, praticamente arruinaram a Odebrecht, e eu não tenho nenhuma pena da Odebrecht, eu só tenho... o meu problema não é a pena da Odebrecht, é para que o fizeram, por que o fizeram e quem o fez. A grande questão nós sabemos hoje, era uma questão, sobretudo, política, de devastar o partido, na época, né, o PT, o Partido dos Trabalhadores, mas não só, porque tem também aí uma discussão importante sobre o que é que significa corrupção nas sociedades capitalistas, e, em especial, corrupção nas sociedades capitalistas subalternas ou periféricas, como prefiram. Então, as divisões que apareceram ali em 2015 e 2016 foram resolvidas através do que eu chamo o lançamento de uma bola de neve que ia virar avalanche, que foi um golpe de Estado, que juntou todos os ameaçados pela Lava Jato, que eram, inclusive, toda a cúpula do Congresso brasileiro, que foram
que acharam um ponto de união, com o aval dos Estados Unidos, é claro, embora não tenha sido os Estados Unidos o protagonista desse golpe, e com o aval dos Estados Unidos, simplesmente fizeram impeachment da Dilma e, tendo como ponto de união expropriar trabalhador de direitos, aumentar a forma de exploração da classe trabalhadora. Então, nós temos aí uma situação que é uma situação bastante complicada, porque o Partido dos Trabalhadores não fez o que seria de esperar de um Partido dos Trabalhadores, no sentido de organizar essas massas de trabalhadores, de formar essas massas de trabalhadores para que elas pudessem assumir a sua própria defesa, pudessem assumir o papel central nesse processo. Ao contrário, o PT agiu como um partido da ordem, não como um partido contra a ordem. Ele foi um excelente gestor para o capital, o que significa que o capital continuou no controle e que, se não queria mais aquele gestor, arrumaria um jeito para trocar o gestor. E trocou. Essa não era, entretanto, prevista a eleição de Bolsonaro, e a eleição de Bolsonaro só é possível exatamente porque, o golpe de 16 provoca uma avalanche, a avalanche tem lado, ela é contra os trabalhadores, mas não tem quem pilote, porque uma avalanche não é exatamente pilotável, e não tem recuo, não tem como voltar atrás depois de um golpe. E é nesse caminho que emerge a figura do Jair Bolsonaro, que é a figura do esgoto, é a figura, assim, é o mais suave que eu posso falar dele. Assim, ele não é simplesmente a defesa da ditadura, ele é a defesa e a solicitação da tortura, ele é a defesa aberta do racismo, ele é a defesa aberta da negação da história, da negação da ciência, etc. Essa poesia que vocês leram me lembrou bastante Olavo de Carvalho. É o cara que não sabe nada, que acha que sabe tudo e que é quem dá a aula para os filhos da classe dominante proto-fascista. E que diz que os outros não devem estudar. Aliás, ele diz que, de qualquer maneira, ninguém entende nada do que ele diz, e só ele sabe e entende o que ele diz, e todo o resto do mundo é completamente idiota, e que os alunos dele precisam de 50 anos ou 60 de estudo dele, com ele e por ele, para entender o que ele quer dizer. Então, é algo de muito peculiar. Então, a emergência do protofascismo bolsonarista tem um componente, eu diria, estrutural, que é a enorme decepção e perda de rumo de uma parcela das classes trabalhadoras, com e sem contratos, com os governos PT. Uma adesão ao que eu chamo a falsificação da ira. Ou seja, Jair Bolsonaro se apresenta como aquele que está contra tudo que está aí. Então, essa falsificação da ira é alguma coisa de extremamente importante, porque é o mesmo procedimento do nazifascismo histórico, através de processos de negação da história, da criação de um inimigo e da criação do que eles chamam um mito, entre aspas, não é? Mas a gente vê que isso tem papel. Mas tem também mais dois elementos que eu acho importantes. Uma reorganização da extrema-direita no cenário internacional, do qual o Brasil vai fazer parte ativa. E a segunda é o uso indiscriminado de mídias de comunicação de novo tipo, para os quais nós não estávamos preparados, aliás, em lugar nenhum se estava preparado. Todo mundo conhece a história da Cambridge Analytica para a eleição do Brexit na Inglaterra, e depois do Trump no Brasil, e do Trump nos Estados Unidos,
e do Jair Bolsonaro no Brasil, mas a gente precisa lembrar também da importância do WhatsApp no caso brasileiro, em que as pessoas não têm telefone, não têm computador, mas têm um celular, e o celular pega o WhatsApp. E o WhatsApp é o principal meio de contato com o mundo para uma grande parcela dessa população. Além disso, Jair Bolsonaro está cercado disso que a gente chama família, que é não apenas a sua família e não apenas a milícia do Rio de Janeiro. É bom lembrar que as milícias não se limitam ao Rio de Janeiro. Essa suposição de que as milícias são uma tragédia ou um privilégio especificamente do Rio de Janeiro é uma falsificação histórica terrível. É bom lembrar que temos assassinos e chacinas em todos os estados. São Paulo, por exemplo, tem um histórico de chacinas bastante impactante, numa boa parte nunca esclarecida, e sem contar com as conexões entre tráfico e polícia, que acontece no país inteiro, mas é bom a gente lembrar que esse país é um país muito grande e que a jagunçada rural continua existindo sob forma bastante moderna no mundo contemporâneo, usando drones e armamentos de primeira linha, e em muitos casos se conectam com policiais ou com militares na ativa ou na reserva, e ainda temos um número gigantesco de empresas de segurança privada, onde novamente se mesclam policiais, soldados das Forças Armadas e trabalhadores na segurança que nós não sabemos exatamente quem são, as origens, etc., mas são trabalhadores que trabalham com arma, e o que pretende Bolsonaro é generalizar posse e porte de arma por esses bandos armados, para além da sua condição hierárquica do uso e porte dessas armas. Em outras palavras, permitir que andem armados e sejam vingadores dia e noite. Bom, essas são as condições básicas. Que contradições isso envolve para o capital imperialismo? Eu vou parar aqui, que eu já estou falando muito. Em primeiro lugar, significa que a atividade dos aparelhos privados de hegemonia empresariais perde relevância diante do aumento da coerção, em especial da coerção policial. Porém, perde relevância em termos. Ela pode não ter o protagonismo mais aberto e mais direto, mas ela continua reunindo setores, os principais setores da grande burguesia, que, numa mão, fazem a política de abrandamento e aparente acolhimento do sofrimento popular, e, na outra mão, apoiam o governo Jair Bolsonaro com toda a sua truculência. Então, portanto, nós estamos diante de uma situação de novo tipo, e eu acho que a gente tem de pensar junto. Já falei 35 minutos, acho que agora é hora da gente bater um papinho, né? Escuta o horrível emprego do dia. Em todos os países de fala humana, a falsificação das palavras, pingando nos jornais. O mundo irreal dos cartórios, onde a propriedade é um bolo com flores. Os bancos triturando suavemente o pescoço do açúcar, a constelação das formigas e os usurários. A má poesia, o mau romance, os frágeis que se entregam à proteção do basilisco, o homem feio de mortal feiura, passeando de bote num sinistro crepúsculo de sábado. O poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista. E com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira
uma floresta, um verme. Isso aí. Virgínia, queria agradecer aí essas suas primeiras considerações e queria começar aqui a abrir essa conversa pedindo para você falar um pouco para a gente, um pouquinho mais, sobre essas disputas entre o capitalismo brasileiro, internamente. Quais são os principais setores e como se dão essas disputas e, ao mesmo tempo, como se dão esses acordos em determinados momentos? Se há, de fato, uma tensão interna entre esses grandes setores ou se eles agem em bloco na maior parte do tempo? Você vai fazer uma pergunta de cada vez ou a gente vai juntar perguntas? Só para eu entender. Eu acho que a gente vai fazendo uma por vez. Tá legal. Então, você não precisa se preocupar com o tempo para responder também, não. Pode usar o tempo que for necessário. Talvez só para emendar uma coisinha, junto com isso que você acabou de falar, Ademir, quem é hoje essa burguesia brasileira, né? Essa é uma pergunta que, por exemplo, nós nos fizemos assim, né? Quem é essa burguesia brasileira hoje, né? Acho que tem a ver com a pergunta do Ademir, né? Bom, vamos lá. Eu vou trazer os elementos que eu disponho. Sempre falta mais coisa para pesquisar e isso é sempre muito angustiante. Em primeiro lugar, burguesias são sempre competitivas. Então, burguesias têm sempre tensões internas. Então, não é algo de diferente ou de inusitado as tensões internas interburguesas. Só para dar um exemplo, vocês estão vendo agora a disputa pública entre o Itaú e a XP. Mas a XP, o Itaú é detentor de uma parcela expressiva de ações da XP. Então, e eles estão fazendo uma campanha um contra o outro. Quando não há uma guerra de verdade, eles abrem tensões falsas. Um outro exemplo, a Croton, que hoje em dia se chama Cogna, que é uma mega holding proprietária de empresas de educação, mantém as marcas das escolas que ela comprou e porque ela coloca essas escolas para concorrer umas com as outras. A competição entre as escolas não é falsa, não se iludam, essas escolas estão, de fato, competindo entre elas e precisam mostrar os resultados. Então, portanto, os gestores capitalistas de cada uma dessas escolas estão, de fato, competindo uns com os outros. Sem contar que os megablocos, né, eu falei da Cogna, né, então esqueci o nome da outra, são 3 ou 4 grandes empresas que dominam a educação particular no Brasil e elas estão em concorrência, mesmo que tenham como coproprietários, muitas vezes, alguns fundos brasileiros e internacionais, inclusive o BlackRock, dos Estados Unidos, participando da propriedade. Lembram que no começo eu falei que era uma fusão pornográfica? Pois tem alguma coisa dessa fusão pornográfica que significa que a concorrência é uma concorrência cada vez mais dos capitalistas funcionantes, isso é, dos capitalistas que têm como função capitalista extrair mais valor, enquanto outros capitalistas têm como função exigir que esses capitalistas extraiam mais valor, tá certo? Então, reparem que uma situação algo peculiar quando a gente vê. Então, deixa eu voltar aqui para o tema. Disputas intercapitalistas, capitalismo é um modo de ser concorrencial e mesmo o capital monopolista não está fora das condições de concorrência intercapitalista e é sob o capitalismo monopolista que a gente vai assistir às grandes guerras mundiais, exatamente guerras lideradas por monopólios / estados desses capitais. Então, no caso, o Estado digamos, o local e a estrutura da divisão de poderes do Estado
representativo burguês é construída de tal maneira exatamente a permitir que essas tensões não se solucionem, não cheguem até as raias de fato e possam encontrar outras mediações, inclusive apelando para o conjunto da população, que é uma estratégia clássica dos dominantes, que convocam a população para o seu lado, não é? Então, no caso brasileiro, especificamente ali em 2015, eu venho trabalhando com a seguinte hipótese. 2016, né, no golpe, as mega-burguesias brasileiras, que são as burguesias que exportam capital, que têm interesses internacionais, etc., que vem crescendo no Brasil desde a década de 1970, mas que deram um primeiro salto na década de 90 e um enorme salto no século XXI, esses mega capitais, eles têm interesses um pouco diferentes dos capitais de menor porte, mesmo que sejam grandes. Porque se eles estão exportando capitais, eles precisam ter circulação garantida de capital para ir e para voltar, eles precisam da dinâmica internacional do circuito operando. Em outras palavras, para usar os termos da direita hoje, eles são aqueles capitais que têm um comportamento globalista. Não porque eles sejam internacionalistas, mas porque eles estão internacionalizados. Isso diferencia de outros setores e frações, ainda que em todos os setores e frações do capital no Brasil e no mundo haja essa centralização e essa concentração em que não é possível dizer que aquele capitalista é só daquele setor. Ele pode estar em inúmeros setores. O mesmo capitalista pode estar atuando em comércio, em produção, que pode ser industrial, pode ser escolar, pode ser no âmbito da saúde, ou dos transportes, em conexão direta com o Estado, etc. Então, no caso brasileiro, essas disputas acontecem de inúmeras maneiras. E a construção dessas entidades, desses aparelhos privados de hegemonia burguesa, mostram que eles se organizam de inúmeras maneiras, e a maioria delas, para não dizer todas essas entidades empresariais, a disputa é por incorporar como política geral a política que lhes interessa. Então, integrar o Estado como formulação de política. Liberalismo é uma forma de Estado. Então, a gente não pode esquecer que, mesmo quando eles se dizem liberais contra o Estado, eles estão dentro do Estado, eles estão formatando um determinado tipo de Estado. E essa presença pode acontecer de variadas maneiras. Mas se a gente lembra agora, de 2015 e 2016, a gente vai ver o enorme protagonismo da Fiesp, com o Pato lá da Fiesp, o SCAF, etc. A Fiesp é uma das maiores entidades de industriais do país, sem sombra de dúvida. Mas a grande maioria dos industriais do país não é mega proprietário. Ele é grande e médio na Fiesp, não é mega. Os mega, eles tinham um espaço de representação próprio, e eu não sei como é que está isso hoje, que era a antiga Ciesp, que é irmã gêmea da Fiesp, mas teria de averiguar como está essa situação na atualidade, eu não tenho os elementos para isso. Então, eles têm inúmeros espaços para organizar essas diferenças e divergências entre eles. No golpe de 15 e 16, é evidente que não parte do setor da grande burguesia as brigas que vão gerar, que vão resultar no impeachment. Partem, sobretudo,
do setor da representação política, da briga do PSDB, da recusa do PSDB em aceitar a legitimidade da eleição de Dilma Rousseff, e a inversão que eles fazem logo depois da eleição de Dilma Rousseff, em que Aécio Neves propõe a política que Dilma tinha proposto na campanha e Dilma adota no governo a política que o Aécio Neves tinha proposto na campanha. Essa é uma situação absolutamente inusitada e a gente vê que a estrutura partidária já está perdendo, já está demonstrando a perda de sentido dela como resultado dos processos anteriores. Então, a gente tem um problema na estrutura partidária, a gente tem um problema na Lava Jato, ao atacar um setor específico da mega burguesia, que vai levar a Fiesp a exigir democraticamente democracia para o conjunto do capital, contra as mega. É interessante, mas contra as mega, por quê? Eles não querem derrubar as mega, o que eles querem é ter os mesmos benefícios que as mega. Por isso eles se autodenominam de democráticos e dizem que não vão pagar o pato. De fato, os acordos não são acordos firmados normalmente, e, sobretudo, às claras, acordos firmados com a clareza dos processos políticos. E muitos deles ocorrem, como a gente vê nessas entidades que não são abertas, ou em jantares e banquetes, onde os dirigentes, 2 dirigentes desses grupos se encontram. E se encontram também com dirigentes partidários e dirigentes do Estado, como a gente sabe regularmente. Então, nem assim, as tensões são permanentes e elas se exacerbam em determinados momentos ou, em alguns momentos, configuram blocos. O bloco é uma hegemonia, mas não é um bloco compacto, sem tensão interna. Capitalismo é permanentemente a concorrência entre capitais para extrair mais valor. Tá? Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque se a gente colocar uma fração ou setor da burguesia comercial, ou industrial, ou bancária, eles têm tensões entre eles, mas eles integram o mesmo. O ciclo do capital começa no banco, passa no processo produtivo, passa pelo comércio, começa no banco, no comércio, passa pelo processo produtivo, volta para o comércio e volta para o banco. Portanto, o lucro de cada um desses é uma parcela do mais-valor extraído no processo diretamente produtivo, ou, em alguns casos, a gente integra o processo de transporte, em alguns casos, no comércio, há elementos produtivos, etc. Então, essas frações todos eles dependem da extração de mais-valor. Além dessa tensão entre o que a gente chama as formas funcionais do capital, há também tensões entre as escalas de propriedade, que podem ou não se conectar com capitais estrangeiros. Aí a gente chega na segunda pergunta. Quem é a burguesia brasileira? Essa é uma boa pergunta. A gente precisaria de um bom mapa do conjunto das burguesias brasileiras. Legalmente, uma parte das burguesias, das empresas estrangeiras que estão sediadas aqui, são consideradas empresas brasileiras. Então, portanto, isso é um complicador, uma vez que elas têm o mesmo benefício legal das empresas constituídas aqui. Em segundo lugar, o conjunto das burguesias nascidas aqui foi formada através de cursos de formação, em muitos casos dados tanto pelas entidades sindicais como pelas formações de lideranças e de gestão de outras entidades sem fins lucrativos, como o INSPER, que também é uma entidade sem fins lucrativos, e são formadas com estreita conexão com as entidades estrangeiras,
como exemplo, a Câmara Americana de Comércio, que ela tem uma atuação intensíssima em palestra, seminário, organização de encontros, etc. A própria burguesia nascida aqui convoca as burguesias estrangeiras, em especial estadunidenses, para participar das suas iniciativas e das suas, digamos, as suas próprias organizações. Então, quem que é essa burguesia brasileira? Ela é uma burguesia que está atravessada por capitais estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, mas não só, mas escalou, mudou de escala de propriedades. Nós temos hoje no Brasil uma burguesia pequena, muito rica, que tem produção, mas é pequena. Está principalmente centrada no agronegócio e nos bancos, que são os dois pilares maiores, mas também no comércio. Se vocês observarem que aquele papagaio da Havan, o Zé Carioca, o velho da Havan, o Luciano Hang, ele subiu de posição assim, estelarmente de 10 anos para agora. Ele entrou na lista dos mais ricos do país da Forbes. Ele não era. Ele é o quê? Uma empresa de venda, comércio. Aparentemente, o comércio cresceu bastante nos últimos anos, um comércio, sobretudo, de importação. Mas isso não significa que não haja burguesias que continuam exportando capital no Brasil e que continuam tendo um papel relevante no conjunto das burguesias brasileiras. Pegando alguns exemplos: Gerdau, JBS, Vale, o próprio Itaú, são mega burguesias que têm interesses que não se restringem ao Brasil, sem falar que há proprietários de terra e de capitais na América, brasileiros, na América Latina, com atuação política intensa. Então, nós não temos um retrato da burguesia brasileira como eu gostaria de ter, mas, a meu juízo, o retrato dessa burguesia brasileira hoje não. O Florestan talvez seja o autor que deu o melhor perfil, mas, infelizmente, esse perfil já tem 40 anos. A gente precisaria atualizar o perfil genial que o Florestan desenhou. E no perfil do Florestan, o que ele dizia? As burguesias brasileiras estão impregnadas de imperialismo. Elas defendem o imperialismo mais do que os imperiais. Elas estão tentando atualizar, isso não tem nenhuma atualização, elas continuam assim, e o primeiro passo que fazem quando crescem é lançar ações nas bolsas dos Estados Unidos. Em outras palavras, se colocar sob a legislação dos Estados Unidos e, portanto, reafirmar a subalternidade frente aos Estados Unidos. Essa discussão não é irrelevante. Quer dizer, outro traço importante é que ela, nas últimas 2 décadas, pelo menos, nas últimas 3 décadas, ela teve intensa atividade política, não partidária, mas intensa atividade política, e isso significa que se defrontar com essa burguesia é desmascarar todos os lados dessa burguesia. A burguesia industrial brasileira exporta capital e tem interesse lá fora. Reclama de que não tem política industrial, mas absolutamente não tem projeto mais nacional. Era isso que eu queria dizer. Virgínia, vocês querem perguntar? Não? Eu vou tentar fazer uma pergunta para você aqui, talvez eu misture 2, tá? Aí depois a gente faz uma pergunta aqui. O Ademir está atento ali ao chat. Primeiro que é muito legal, né, Virgínia, essa conversa, porque movimenta a gente no sentido do estudo, né?
a coisa está muito rápida, né? Tudo é muito rápido, né? O seu livro de 10 anos, uma parte dele, assim, a gente está tendo uma conversa atualizada, mas uma parte permanece, né? A gente, em paralelo a essa conversa do seu livro, a gente também estudou os mecanismos disso que se chama da guerra híbrida, né? É tão complexo que eu não consigo nem explicar direito. Mas a gente, principalmente lendo agora, até convido as pessoas que estão assistindo ou que assistirem a essa conversa aqui, lendo a sua análise de conjuntura, que até você disse pra gente, né? Eu fiz às pressas, né? Mas os tempos atrozes, né? Tem a parte 1, a parte 2. Todo aquele mecanismo, né? Que começa não, mas que se intensifica no FHC, daquilo que ele chama de modernização, né? É um tipo de estratégia, né? De tática para iludir a gente, né? Você até chama de naturalização do horror, né? Vai naturalizando o horror, né? Então a modernização, na verdade, é a expropriação do trabalhador e da trabalhadora, né? E a burguesia ali se mantendo subalterna, né? No seu livro, o tempo inteiro você chama de burguesia brasileira, né? Não de burguesia nacional. E você fala também dessa burguesia brasileira ser subalterna. Para nós, por exemplo, que, como eu te disse, né? No calor do estudo, a gente fala, puxa, e a JBS, por exemplo, foi considerada a maior empresa de distribuidora de alimentos tal, no mundo e é subalterna, né? Então, determinadas contradições acontecem. E para nós essas contradições elas são motivos assim, de estudar, e é difícil, né, pegar esses pontos. Pergunta que eu queria te fazer dentro desse processo ligado ao Brasil, como, vamos chamar assim, se eu tiver errado, o Brasil como esse Brasil, capital imperialismo que você chama, todas as intervenções que o próprio Brasil teve em outros países da América Latina, né? Se utilizando da mesma lógica de violência e brutalidade da burguesia aqui em outros países também. Dentro desse contexto das guerras híbridas, das guerras não convencionais, que foi muito estudada do ponto de vista das revoluções coloridas que aconteceram e depois da passagem de algumas guerras não convencionais, você enxerga o Brasil dentro desse processo e se enxerga? Você vê, por exemplo, uma atual... A gente deveria se preocupar, por exemplo, com a falácia estadunidense sobre o Brasil... Como é que chama? O Brasil sendo... Como é que fala? Utilizando o Brasil como... Você tem que falar no microfone, viu? Que você está ao vivo. A gente não manja nada, a gente é de teatro, gente. É utilizar o Brasil como ator principal, como procurador da barbárie, né? Porque, assim, lendo a sua análise de conjuntura, eu vou terminar, mas é difícil. Lendo a sua análise de conjuntura, me fez fazer o seguinte raciocínio. O Brasil, caso entre nessa falácia estadunidense, que tem a ver com a Venezuela, por exemplo, além dele ser ser utilizado como procurador da barbárie, né? Ao mesmo tempo, o empresariado brasileiro, essa burguesia que não é a mega, mas que é a braba também, e os institutos, e alguns institutos, inclusive, que se colocam dentro de uma roupagem progressista, eu não vou citar um aqui para não ser injusto com todos os outros, né? Você acha que, por exemplo, como você escreveu, que a gente corre o risco de, por exemplo, para preservar uma lógica de funcionamento como está aí do Brasil, inclusive desses institutos embarcarem nessa onda imperialista do Brasil com outros países da América Latina no sentido da violência mesmo? Nesse momento, bom, não por imposição das próprias burguesias brasileiras, nesse momento não, mas por imposição dos Estados Unidos é possível. Nós estamos diante de uma situação, por isso que eu comecei pela reconfiguração do cenário internacional, porque ele não é um cenário que a gente possa descartar facilmente. Desde a eleição do Trump, a atuação dele fundamental é no sentido de garrotear Cuba e Venezuela de uma maneira absolutamente impressionante,
E esse garrote está liberando, inclusive, os governos europeus a simplesmente se apoderarem das riquezas venezuelanas, como fez agora a Inglaterra. Então, o alinhamento do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é um resultado. Eu não considero o Jair Bolsonaro, no começo, o projeto burguês, mas as burguesias aderiram ao Bolsonaro. E aderiram porque elas estavam sem um projeto próprio. O projeto delas era o PSDB. A adesão ao Bolsonaro vem pela adesão ao golpe, vem no bojo da avalanche que elas ajudaram a provocar. Essa é uma situação de tipo novo que exige para a gente, a meu juízo, alguma cautela em não buscar linearidades imediatas e instantâneas e procurar, lógico, existem sinais múltiplos, mas cada um desses sinais precisa ser analisado e tentado integrar num certo conjunto. A expansão brasileira, assim, mais impactante, mais aberta, mais direta na América Latina, foi ceifada com a Lava Jato. Não significa que isso tenha acabado com essas burguesias, nem com esses capitais, que se deslocam, que continuam investindo em parte na América Latina, mas em parte importante se deslocam para outros países, a começar pelos Estados Unidos, portanto, a investir também nos Estados Unidos. O alinhamento do Jair Bolsonaro não é com o governo dos Estados Unidos, num sentido mais amplo, é com Trump. E, portanto, está sujeito às contradições da posição do Trump nos Estados Unidos, que ninguém sabe qual vai ser a sequência agora, depois da tragédia da pandemia, onde são, não por acaso, os dois países com maior número de mortes, com maior número de casos de contaminação, com uma tragédia social sem comparação histórica. Nos Estados Unidos, o desemprego é massivo, as pessoas já não conseguem pagar suas casas, o custo do tratamento da Covid-19 é absolutamente astronômico, os que não têm seguro estão sendo, em parte, dependendo dos estados, assumido pelos estados, mas ninguém sabe se vão mandar essa conta depois. Chegou a circular posts na internet de tratamentos de 5 milhões de dólares, porque é um tratamento caríssimo, se precisar ficar 40 ou 50 dias numa UTI. É o mais caro que existe, essa hotelaria hospitalar de UTI. Não tem nada mais caro. Então, porque os sistemas de saúde estão privatizados. E é a hora em que os lucros podem ser astronômicos, em que se vai pagar qualquer coisa para garantir a vida. Bom, então, o alinhamento do Bolsonaro com o Trump deixa a inquietação da tendência do Trump a impor ao Brasil a coparticipação no enfrentamento com a Venezuela. E nós já tivemos momentos de muita tensão respondidos à altura pela Venezuela, o que recolheu as forças brasileiras. Nós estamos assistindo tensões, eu falei das tensões no primeiro momento, mas não falei de todas elas, eu esqueci não, mas é porque é tanta coisa. A gente vê a Globo, que ajudou a eleição do Bolsonaro, abertamente, a Globo comparou Bolsonaro a Fernando Haddad. Eu não sou uma haddadiana, mas é incomparável Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, e a Globo disse que eram dois pontos polares de polarização idênticos, e que o Haddad era tão violento quanto o Jair Bolsonaro. Isso é assim, eu recolhi todos os editoriais do jornal O Globo, no mês, nos dias, entre o primeiro e o segundo turno, e todos, sem exceção, tinham exatamente esse tom. Portanto, a Globo apoiou
Jair Bolsonaro, e, em pouco tempo, se deslocou do apoio discreto para a crítica ao mau comportamento do Jair Bolsonaro, mas não a crítica da política econômica do Jair Bolsonaro, e continua assim até agora. Então, a gente tem, a Globo não é uma burguesia pequena, nem fala só no nome dela. A Globo, a família Marinho, é dona de uma das maiores fortunas desse país e integra diversos outros interesses e diversos outros grupos em várias das suas áreas proprietárias, embora, no caso dela, a sua principal fonte seja a Rede Globo, né, o complexo O Globo. Nesse momento, não é visível um avanço próprio brasileiro com relação à América Latina. É mais inquietante um avanço delegado do Brasil como força auxiliar dos Estados Unidos numa agressão eventual à Venezuela. Por enquanto, até aqui, isso está contido, mas essa é uma questão importante. O segundo ponto que você traz é a discussão da guerra híbrida. Eu não gosto muito dessa categoria, eu acho que falta análise de classe nessa categoria, e há uma espécie de... Quando falta análise de classe, a gente acaba atribuindo aos estados uma espécie de hiperprotagonismo no processo histórico, em que alguns estados podem tudo, fazem tudo, maquinam, conspiram, resolvem tudo, etc. É bom lembrar que esses estados são capitalistas, são estados poderosíssimos, sim, não há a menor dúvida, mas eles são capitalistas e, portanto, estão atravessados pela principal contradição que atravessa qualquer estado capitalista, que é a contradição capital-trabalho, e que, mesmo a mais poderosa das burguesias e mesmo o mais poderoso dos estados, não define o rumo do processo histórico, ainda que possa infletir, alterar e impor, porque quem constrói o mundo é a classe trabalhadora. A gente não pode esquecer isso hora nenhuma, porque quando a gente esquece, a gente acaba atribuindo um protagonismo único ao Estado, ou a um Estado, ou a um grupo de Estados, ou a uma ou outra burguesia, esquecendo de que quem produz esse mundo, quem faz esse mundo, quem constrói esse mundo são as classes trabalhadoras. E quando eu falo de classes trabalhadoras, é com contrato, sem contrato, formal, informal, aquelas que se acham que estão a salvo da barbárie por conta dos seus contratos e promessas de aposentadoria, e as demais. É bom que esta, que pensa que está a salvo, saiba que não está, e que, ao contrário, será devastada igual caso não enfrente o imperialismo. Então, eu tendo a ter alguma cautela com isso. Por outro lado, eu acho bastante interessante a leitura, né, nesse mesmo livro. Se a gente lê esse livro, em vez de ficar vendo o protagonismo, né, dos estados como eles fazem, verificar as técnicas de intervenção que estão sendo colocadas, vocês vão ver que é parecido com o que eu estou discutindo do capital imperialismo, só que eles não conseguem controlar essas massas. Então, as chamadas revoluções... Isso que você chama de avalanche, Virgínia? Não, na avalanche é o caso brasileiro... Outra coisa, tá. Brasileiro específico, tá. 2016. Mas pode ser levado para 2013, se a gente quiser. 2013 é uma irrupção popular impressionante. E é uma irrupção popular generosa, é uma irrupção popular exigindo direitos iguais, profundamente democrática, exigindo educação e saúde padrão FIFA, exigindo o passe livre. Começa com uma luta pelo passe livre em São Paulo e se expande no país de uma maneira impressionante. Reparem, em 2013,
A burguesia já está fazendo esse trabalho de hegemonia, que eu chamo, ou de hegemonismo, como eu prefiro até chamar, desde 1990, de maneira muito intensa. Só que ela não consegue direcionar, num primeiro momento, aquelas massas. O PT abdica. O PT, na posição de governo, abdica. Simplesmente enrola, embroma e não assume nenhum protagonismo. Os sindicatos, inclusive aqueles ligados ao PT, não tem nada a ver com aquela história. Reparem, é alguma coisa de extremamente inquietante o que acontece ali. Você tem massas na rua que têm uma reivindicação democrática, que estão descontentes com o funcionamento do PT, que está mandando rios do dinheiro para a Copa do Mundo, para os Jogos Olímpicos, para não sei mais o quê, e que não está atento para a condição de vida dessas mesmas massas. É um momento forte no qual as massas estão no limiar da ruptura com o partido, com os partidos. E a direita vai mandar lá para dentro daquelas manifestações, os seus grupos de extrema-direita, que vão com punho em inglês, que vão com soco em inglês, que vão com barras de ferro para agredir a esquerda. Então, a gente vê que ali já começam a aparecer, dentro das manifestações, setores da extrema-direita, criados por dentro da direita, mas que a direita não conseguia dirigir aquelas massas. E não conseguiu imediatamente. Quem cumpriu o papel de dirigir aquelas massas depois de 2013? Foi principalmente a Rede Globo. Porém, o direcionamento do processo posterior a 2013 não veio mais, embora a Globo fosse a porta-voz do conjunto da burguesia para o encaminhamento daquilo, no sentido da Lava Jato, no sentido, numa determinada direção de criminalização do PT, de criminalização da esquerda. Naquele momento a gente vê que essa burguesia, que se apresenta como, entre muitas aspas, civilizada, está apoiando a emergências de grupo de extrema-direita que eles vão assumir protagonismo naquele processo. Vão assumir um papel importantíssimo e isso vai estar claro em 2015. Então, a gente vê, nesse momento, como a direita tradicional e a extrema-direita mudam os papéis naquele momento. A extrema-direita assume a direção e a direita tradicional deixa fazer, porque interessava ela. Lembrem-se da Globo com os vândalos, lembrem-se assim, o papel da Globo desqualificar a violência ou a manifestação e a indignação popular e defender a violência dos seus. Esse é o papel, não só defender, como ocultar, em boa parte, a violência dos seus. Dizer que, por exemplo, o caso brasileiro era uma revolução colorida, ou era 2013, era uma provocação de alguém contra o PT, a meu juízo, é uma leitura equivocada do processo histórico e que, com isso, a gente retira as massas trabalhadoras do papel e, inclusive, das dificuldades que elas estavam sentindo, que é um pouco o que a história da guerra híbrida faz. E, recentemente, eu participei de uma tese muito interessante, aliás, exatamente sobre a configuração das guerras híbridas no Oriente Médio. Ela procurava compreender a maneira da Simone, espera aí que eu vou achar o nome completo dela aqui,
é Simone Kawakami. Ela é daquele... Ela tem muita atuação naquele jornal Esquerda Diário, e a tese dela está bastante interessante, porque ela vai mostrando a sequência de lutas que foram acontecendo em cada um dos países, ali onde houve as chamadas revoluções coloridas, e principalmente do Oriente Médio. E como é frente à pressão popular que tanto as burguesias locais como as forças armadas, as forças policiais e as forças internacionais tentam manobrar. Então, eu acho que essa, lógico que torna mais complicado a análise. É claro, porque tem de considerar o conjunto das lutas. Agora, o último ponto da tua pergunta, se o Brasil funcionaria como procurador da barbárie, isso sem sombra de dúvida. O Brasil de Bolsonaro, sem sombra de dúvida. Ele tem aliança. Essa semana teve uma live muito boa com a Rejane Oeveler, no RIMA, Relações Internacionais e Marxismo, em que ela falava das conexões latino-americanas da família Bolsonaro bem antes de estarem no poder. E são conexões com os grupos mais brutais e mais violentos de diversos países da América Latina. Então, isso aí não é algo a tirar, a descartar, mas o que eu diria é que nesse momento, pelo menos nesse momento, não é visível um movimento empresarial, no sentido de capitanear, um expansionismo brasileiro movido pela expansão de capitais. Não está visível. Está visível uma aliança da extrema-direita, Brasil, Estados Unidos e América Latina, que pode, sim, gerar formas brutais, já estão no Brasil, e pode gerar formas brutais na América Latina. Bom, vou aproveitar aqui para mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a live aqui. Tem bastante gente mandando perguntas também para a professora. Eu vou pensar uma aqui, mas antes vou deixar um abraço aqui para o Gustavo, lá, acompanhando lá em Ilha Comprida, o Ricardo também, lá de Cananéia, Ilha Comprida, Oswaldo Pinheiro, para Selma Pavanelli, que está acompanhando lá de Rondônia. E vou trazer uma pergunta do Silvio Lima. Abração para o Silvio. Aliás, ele está mandando várias perguntas aqui, mas eu vou colocar uma agora. Depois, se der tempo, a gente traz as outras também. Mas ele pergunta aqui o seguinte: professora, essa elite do atraso, convertida em protofascista, se destacou em 2014 e 2018, porém, seu embrião parece ter sido fecundado em 2013. A senhora vê elementos estruturais duradouros para o fascismo? E ele já emenda aqui: haveria meios de superá-lo? Bom, o Elite do Atraso é o título do livro do Gessé Souza, né? Os grupos que emergem em 2013, em primeiro lugar, a culpa da emergência dos grupos de extrema-direita a partir de 2013 não é dos movimentos populares, é da mesma direita, da mesma burguesia que financia esses grupos e que tolera esses grupos. Portanto, não tem a ver com a luta popular, tem a ver com a reação à luta popular. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Eles trazem elementos duradouros para o fascismo? Não sabemos. Muito francamente, eu não tenho essa resposta. E eu acho que a gente ainda não tem um estudo mais aprofundado sobre as características, limites e possibilidades dessa configuração atual do fascismo. Então, acho que a gente ainda deve
está devendo caracterizar mais precisamente esse tipo de fascismo. Eu tenho hipóteses, estou trabalhando com algumas hipóteses, e a primeira das hipóteses é a tensão interimperialista, intercapitalista no cenário internacional. A segunda hipótese é a massa de trabalhadores desprovidas de direitos não é possível de ser contida caso se coloque em movimento unicamente pelas entidades amortecedoras burguesas e não tem mais o enquadramento público que permitia, de alguma maneira, estabelecer as formas de contenção, como, por exemplo, escola pública, por exemplo, universidade pública ou saúde pública. Então, essas massas não têm mais, elas não aderem mais a essas instituições, que são instituições do Estado, que são também instituições de organização e contenção das massas populares frente à emergência ao capital. Do que significa que a tendência ao crescimento da violência está inscrita no processo de expansão do capitalismo contemporâneo. Frear o capitalismo é condição para frear o crescimento dessa violência. Os elementos duradouros do fascismo, nós não... Assim, repara que dentro dessa configuração internacional, eu trouxe 2 elementos que favorecem a emergência, né? que permitem compreender a emergência desse fascismo, mas a capacidade direcionada de comunicação em grande escala. Esse é outro ponto importante, não é um ponto irrelevante, não apenas a grande mídia proprietária, no caso brasileiro, mas também as novas modalidades de controle da comunicação em direção única. Em direção única é o WhatsApp, principalmente, na qual você só tem acesso, só recebe no interior de grupos, e esses grupos são grupos de gente que normalmente as pessoas conhecem, não há contraditório, não há debate, só há reiteração e obediência, e esses grupos também podem constituir formas de estabelecimento de comando para ação unilateral, e nós vimos isso no processo eleitoral, quando de vez em quando saía um post dizendo temos de assassinar todos os homossexuais porque eles estão ameaçando matar não sei quem, e tinha um doido que ia lá e matava. A gente não sabe, nem mesmo se o Bolsonaro é capaz de mobilizar as forças que ele sugere, mas a gente sabe que ele está fazendo a política para isso. Então, se ele consegue avançar nessa política, nós estaremos diante de um regime fascista, e é preciso brecar isso antes que isso venha a ocorrer. Já basta um presidente e um grupo presidencial fascista. Um regime fascista é algo de quase inimaginável para todos nós, e olha que isso que nós estamos vivendo já é inimaginável. Como superar? Bom, nós temos hoje lutas. A expansão das classes trabalhadoras significa uma massa monumental de trabalhadores sujeitos não apenas à exploração brutal do capital, mas a todas as opressões que o capital reitera, estimula, renova e refaz, e ainda finge que tenta minorar, especialmente a questão das mulheres, a questão do racismo. Mas são 3 grandes lutas que estão postas, que são lutas de defesa da humanidade. Eu vou começar por elas, mas tem a 4ª, que a meu juízo é a central, que é a luta antirracismo, a luta das mulheres e a questão ambiental. Se levadas a sério, se enfrentadas de fato, e os protagonistas são diversos,
precisam se defrontar com o capital. O capital produz e promove o que ele chama meritocracia, isso é, uma peneira que de mérito não tem nada, é uma peneira de filtragem na qual se captura os melhores de determinados grupos sociais e usa esses melhores como o exemplo meritoso de que o capitalismo não tem nem discriminação racial, nem discriminação de gênero. Essa é a tática mais corriqueira adotada no pós-50 para o enfrentamento, e isso significa que negros e mulheres continuam, de fato, têm mais emprego, de fato, têm mais espaço, mas continuam em proporção ínfima nos cargos de direção e continuam com os seus salários aviltados. Isso é a dinâmica do capitalismo, a mesma questão ambiental. Isso significa que enfrentar os problemas que são diários, e esses são problemas diários das mulheres, dos negros e negras, e a questão ambiental não é só a defesa da Amazônia, porque às vezes a gente acha assim, é a defesa de um negócio lá longe. Não, olha, é a água na sua torneira. Aí em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, a nossa água está completamente contaminada por organoclorados, não sei se vocês sabem. Houve uma pesquisa feita há 1 ano e meio atrás que apontou que as 500 maiores cidades do país têm as suas torneiras, a água da bica tratada, contaminada por organoclorado e por uma mistura de organoclorado que não tem como filtrar, não tem como separar e que não se sabe o efeito que pode dar a reunião desses organoclorados na água. Se sabe o efeito de cada um deles. Todos são trágicos, assim. Todos são venenos. É tudo agrotóxico, isso é resíduo de agrotóxico. Todos juntos, ninguém tem ideia do que significa. Essa é a água que a gente bebe. Então, a questão ambiental, a comida hiperprocessada ou a comida envenenada que nós estamos comendo, o biscoito das nossas crianças, que era o biscoito maisena, que era aquele biscoito que meus filhos comeram, que eu comi na infância e meus filhos comeram, hoje é transgênico, é feito com milho transgênico. Não é alguma coisa. A alimentação e a água que bebemos é a defesa da vida. Então, portanto, a luta por essas questões é uma luta que necessariamente se defronta ao capital e precisa encontrar a luta dos trabalhadores contra o capital. Só que ela não é mais só uma luta pelos direitos singulares de cada setor de trabalhadores. Ela precisa ser uma luta do conjunto dos trabalhadores contra o capital. Aí ela vai encontrar todas as lutas que não só são lutas que só têm solução no enfrentamento ao capital, como elas são crescentemente internacionais. Então, eu acho que essa é a questão-chave. Enfrentar o fascismo é organizar todas as lutas dos trabalhadores, nessas características que eu coloquei, incluindo essas características, mas dos trabalhadores, organizar essas lutas para enfrentar o fascismo. A partir desse bloco organizado, é possível, inclusive, fazer acordo com outros grupos. Sem esse bloco, não há acordo. Há imediato predomínio burguês sobre o restante. É a deposição, digamos, das armas de combate contra o fascismo e entregar essas armas na mão daqueles que apoiaram a subida desse ser que está aí. Então, agora é luta e é luta. Virgínia, vendo todos esses estudos, né, a gente vai entendendo que o capitalismo ele se apoia nessa corrupção estrutural, nesse desemprego estrutural, e agora a gente está, né, com esse quadro, com esse panorama que você colocou e que a gente vê no dia a dia colocado na nossa frente. Eu me pergunto, para minha mãe que está lá, que é uma costureira que mora lá em Itu, com a pandemia, o que se revela?
sabe assim, que aparece, que é claro desse sistema tão avassalador que a gente tem que se debruçar para entender, para tirar, sabe assim, a gente que faz teatro, por exemplo, tem que transforma isso, né, essa crítica em teatro, né, tentando deixar de ser chato para ser bem comunicativo, né? O que é revelado com essa crise sanitária mundial? Bom, são várias coisas, mas as duas mais imediatas são a devastação dos sistemas públicos de saúde tornou o enfrentamento de uma pandemia alguma coisa de atroz e de quase impossível. 2, a pandemia não resulta de um vírus nacional, né, qualquer que seja a nacionalidade desse vírus. A pandemia resulta da própria expansão do capitalismo, no confinamento massivo de animais, na expansão desse confinamento para as áreas silvestres e, portanto, na facilitação para o transbordamento de espécies, de vírus de espécies silvestres para animais domésticos ou animais comestíveis e deles para os seres humanos. Então, repara, no ponto 1, a forma do capitalismo contemporâneo, que ele próprio devastou, o que foi uma conquista popular importante, que foi saúde pública e universal em alguns países. No caso brasileiro, nós temos um SUS, e, aliás, se não tivéssemos o SUS, a nossa situação estaria infinitamente pior. Mas o SUS está sendo devastado desde que foi criado. E uma boa parcela dos recursos públicos acabam seguindo para setores privados. Então, embora a gente tenha equipes, tenha uma logística nacional, etc., do SUS, que é fundamental e que a gente não pode perder, o SUS não pode continuar sendo direcionado pela dinâmica do capital, que pretende impor uma gestão privada no ambiente público. E a terceira coisa que ficou bem revelada, bem clara, no mundo inteiro, mas no Brasil foi escandalosamente claro, é a centralidade do trabalho para o capital. Desde o primeiro dia, os dirigentes, com exceção da China, nos outros países, todos sem exceção, as autoridades do Estado burguês diziam: não pode parar a produção tem de continuar, a produção passa na frente, a produção a economia... O que significa a produção e a economia? Significa trabalho vivo, sangue vivo do trabalhador, vivo, sua energia sendo drenada para o processo produtivo. Não era uma preocupação com a produção para a vida das populações. E tanto não era essa preocupação que, desde os primeiros momentos, em praticamente todos os países, uma enorme quantidade de atividades absolutamente desnecessárias para garantir a alimentação, os remédios, os objetos necessários para as pessoas durante uma pandemia, coisas que não eram absolutamente necessárias para isso, foram mantidas como se fossem atividades essenciais. No caso brasileiro, talvez o mais escandaloso tenha sido a mineração, porque a mineração nós sabemos que é uma enorme forma de contaminação, da mesma maneira que os frigoríficos, no Brasil e no mundo, são focos de contaminação brutais da Covid-19. Então, esses 3 pontos são 3 pontos fundamentais: a origem e expansão do vírus, a velocidade de expansão do vírus, a questão da saúde pública e universal, e a terceira, o papel do trabalho, como ficou evidente. E fica ainda mais evidente esse papel do trabalho quando a gente vê, e o papel dos governos, quando a gente vê que os governos mandaram bilhões e trilhões para
as grandes empresas e os grandes bancos e uma esmola para a população que realmente precisava desses recursos. Esmola, porque o que foi proposto originalmente era R$ 1.200, enquanto o governo Bolsonaro queria 200. Chegou-se a um acordo, compromisso de R$ 600, que é muito pouco, e mesmo esse muito pouco não chegou a muita gente, até agora. De novo, o que significa que é possível engordar mais ainda os muito gordos, mas impedir que os que vão emagrecer na pandemia morram de fome, de um lado, não é para que morram de fome, mas tem de estar com muita fome para continuar saindo para trabalhar, inclusive enfrentando o medo da pandemia. O medo e o risco da pandemia. Professora Virgínia, queria agradecer, acho que a gente vai começar aí para o final aqui, encerrando. Queria agradecer a participação aqui com a gente nessa conversa. Acho que tinha muita coisa ainda para a gente falar, mas a gente vai fechando aqui pelo tempo. E queria agradecer também quem participou aí com as perguntas, quem participou assistindo. E dizer que essa live, que essa conversa, essa brava conversa, vai estar no YouTube, nos nossos canais do YouTube, no Facebook. E também em agosto vai estar no formato de podcast. Então, todos os agregadores de podcast, você consegue encontrar essa brava conversa. E lembrando que a semana que vem, a gente tem também no mesmo horário, no sábado novamente, uma segunda brava conversa com a professora. E aí, analisando a peça do Brecht, Santa Joana dos Matadouros, à luz dessa conversa e dessa teoria que a gente veio discutindo aqui. E, de novo, agradecer a participação da professora. Muito obrigado. Acho que é isso. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, fazer alguma consideração, fechamento, consideração final. Só agradecer a vocês, dizer que é uma satisfação estar aqui. De fato, sempre falta muita coisa para falar. A gente está vivendo um período muito excepcional. É um período em que as burguesias internacionais estão aproveitando para apertar o cinto das classes trabalhadoras no mundo inteiro ainda mais, demitindo brutalmente, apesar de receberem esses recursos, se preparando e pagando cada vez mais as suas polícias para enfrentar os povos, mas os povos precisarão enfrentar isso, porque é a vida que está em jogo, e a vida precisa ir na frente do lucro, e nós sabemos produzir o mundo. Não faz sentido ficarmos à mercê desses grupos que já demonstraram do que são capazes. Agora, quem precisa demonstrar do que somos capazes, somos nós. Obrigada a vocês por estar aqui com vocês. É uma satisfação mesmo. Vamos terminar aqui agora. As pessoas comerão 3 vezes ao dia e andarão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não haverá concorrência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Certas pessoas perderão seus cargos e empregos. O trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. A pele será carícia e o corpo delícia. Os namorados farão amor não mercantil, enquanto é a fome que vai virar indecência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares prepotências. Quando os trabalhadores perderem a paciência. A pele será carícia e o corpo delícia. Os namorados farão amor não mercantil enquanto é a fome.
E só a fome que vai virar indecência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem essa porra dessa paciência, não haverá governo, nem direito sem justiça, nem juízes, nem doutores em sapiência, nem padres, nem excelências. Uma fruta será só uma fruta, sem valores, sem troca, sem que o humano se oculte na aparência. A necessidade e o desejo serão termo de equivalência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, depois de 10 anos sem uso, e por pura obsolescência, a faxineira, filósofa, passeando pelo palácio, dirá: declaro vaga a presidência. Mas isso só quando os trabalhadores perderem a paciência. Obrigado, gente. Obrigado quem acompanhou. Obrigado, Virgínia. É nóis.